Amém, irmão? A palavra do Senhor, quem não conhece a passagem, eu vou ler rapidinho, apenas algum trecho, por causa da data do evento. Lá em Lucas, capítulo de número 8, diz assim, no verso de número 41: Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Amém? Não gosto nem de pensar, não gosto nem de ler. Não gosto nem de ler, mas tem que ler, está aqui. E aí, lá adiante, no versículo 49, diz assim: Jesus ainda estava falando, quando chegou da casa de Jairo um empregado que disse: Seu Jairo, a menina já morreu. Já era, velho, esquece, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e mais ninguém. Até aí, amém? Até aí. Eu disse que eu não gosto nem de ler, porque às vezes nós achamos que temos um problema com o nosso filho por causa de um relacionamento, por causa do jeito dele, da maneira dele de ser. Tem gente que tem filho São Paulino, a gente tem que respeitar, nós não podemos fazer nada. Outros têm filho palmeirense, a gente também tem que respeitar. Bom seria que todos fossem corintianos, não é? Bom seria que fosse assim, mas não é. E como nós vamos mudar o pensamento desse jovem? Eu nem tenho o direito de fazer ele escolher outro time, eu posso ensinar. E eu fico pensando, nós pensamos em problemas de relacionamento, mas Jairo, a filha dele, estava morrendo. Eu tenho 2 filhos que eu conheço. Tem 2 filhos que eu conheço, assinei, registrei, né? E só esses 2, irmãos, graças a Deus. E eu não consigo pensar se um deles morre, velho. Não dá, é simplesmente, não tem como você pensar a coisa dessa. A dor que Jairo devia estar sentindo era muito maior do que a nossa dor quando simplesmente nós discutimos com o filho ou ficamos brigando com ele, porque ele não muda. Mas ele vai mudar, amém? Ele vai mudar, ele está crescendo. E nós que já crescemos, nós nos esquecemos de como nós éramos na nossa adolescência, que nós também éramos dessa forma. Nós também tinha hora que éramos meio rebelde, éramos meio, sei lá, meu pai não sabe de nada, meu pai é mó cabeção, meu pai lá entende disso. Mas aí depois a gente tem filho. Dançou, velho. Depois a gente tem filho. E você ama mais o teu pai antes de você ter tua filha, ou depois de você ter tua filha? Seja sincero. Depois que você teve sua filha, você reconheceu mais quem é o teu pai. Engraçado, né? Ele precisou ter uma filha para botar uma fé no pai dele, para falar: velho, meu pai não estava errado. Então, eles vão crescer, as coisas vão melhorar, mas você não pode desistir por causa disso. Jairo, ele era um pai que estava numa situação boa, porque olha só, Jairo era chefe da sinagoga, responsável pela sinagoga então, e se ele tinha essa posição, ele era importante na comunidade. Algumas vezes na minha vida eu pensei assim: vou largar a igreja, não vou mais ficar cuidando de um monte de gente não, mó dor de cabeça, cada hora é uma coisa. Tem gente, irmão, que, quem conhece copinho de tomar ceia? Você já viu aquele copinho assim?
A gente faz tempestade naquele copinho, não precisa nem copo d'água para a pessoa para ela fazer tempestade. Se der um copinho daquele, a pessoa faz uma tempestade. Hoje eu aprendi o amor de Cristo. Hoje eu aprendi que cada pessoa é de um jeito. Mas no começo, muitas vezes eu queria largar tudo. Mas uma coisa me dizia assim: você não pode largar. Eu não posso largar? Não, você não pode largar. Sabe por quê? Porque você é importante na comunidade. Porque as pessoas, elas olham para você, porque as pessoas veem o que você está fazendo lá na frente, porque existem jovens, glória a Deus, velho, que são seus fãs, que querem ser igual a você um dia. Existem pessoas que querem pregar do mesmo jeito. Você não pode abandonar. E Jairo era importante. E a importância que nós temos, principalmente como pai, é de que o teu filho está olhando para você, e por mais que pareça que ele só está vendo o defeito, por mais que pareça que ele só está vendo o erro, por mais que pareça que ele não te compreende, lá no fundo, pai, o teu filho está pensando assim: eu quero ser igual ao meu pai, eu vou ser igual ao meu pai. Ah, o Tiago é cantor, pastor, ele nunca vai ser cantor. Tudo bem, mas vai ser cantor. Mas se ele for cantor, ele vai fazer bem feito, porque ele olha para mim e vê que o que eu faço aqui, eu faço o meu melhor. Ele vê que aquilo que eu estou fazendo aqui é o melhor que eu posso fazer, eu estou dando o melhor de mim. O Daniel vê eu enfiado em 5 Bíblias em cima da mesa, lendo Bíblia, vendo texto para aprender mais, para chegar aqui e fazer. Ele está vendo que eu estou querendo fazer o melhor. Amém? Ele não precisa ser a mesma profissão que a sua, ele não precisa usar a mesma roupa que você, mas basta que ele veja o exemplo de quem você é. Essa é a importância que você tem. E Jairo tinha toda essa importância. Jairo era um homem de posição, o que quer dizer que a qualquer um de nós, qualquer um, pai, nós que somos pais, seja um pai rico, seja um pai pobre, seja um pai bonito igual eu, seja um pai feio igual o Tiago, não importa, tem que falar você, não posso falar outro, mano. Se eu falar outro pai aqui, eles vão ficar bravos. Você tem intimidade. Não importa qual a sua posição, não importa quem você seja, todos estão sujeitos a ter problemas com filhos. Todos. Agora a questão é como é que nós lidamos com o problema. Porque Jairo era um homem de condição, Jairo era um homem inteligente, senão não tinha cargo, não tinha posição na sociedade. E Jairo, sendo dessa forma, ele deve ter ficado desesperado. Quem ficaria desesperado aqui com a notícia dessa? Teu filho está morrendo. Só o Valdevino? Nossa, os outros ninguém ama. Ah, pensei que só o Valdevino amasse os filhos, velho. Nossa, que susto. Todos nós iríamos ficar desesperados. Você não sabe o que fazer, você não sabe aonde correr, você não sabe de que maneira agir. E Jairo também estava desesperado. E Jairo, na hora de desespero, ele recebe a notícia terrível. Alguém chega para ele e fala para ele assim: não incomoda mais o mestre, porque tua filha já morreu. Mas Jesus tinha algo diferente para Jairo, assim como ele tem para mim e para você. Às vezes a pessoa diz assim: eu não tenho problema com o meu filho. Mas às vezes o teu filho, ele tem feito uma coisinha de nada, pai, que tem te incomodado por tanto tempo, você tem tentado mudar isso, e talvez fosse o seu maior sonho, que isso fosse transformado na vida e no caráter e na personalidade do teu filho. Talvez esse fosse o teu maior sonho. Eu vou dizer para vocês, eu também tive muitas coisas que eu queria que fosse mudado na vida dos meus filhos, que eu não tinha como mudar, e eu vi ser mudado. Algumas são impossíveis, mas Jesus pode fazer. Por exemplo, diminuir a cabeça do Dani. Tem hora que eu oro, eu falo: Jesus, que moleque cabeçudo, véio, como é que ele pode ser tão cabeção? Mas essa aí Jesus já falou: se contenta com ele assim, porque tem muita coisa dentro da cabeça dele.
Deve vigiar vocês, mano. Esses jovens que andam com ele, pelo amor de Deus. Falei que tem muita coisa na cabeça dele já. Põe a câmera daqui em vocês quando eu estiver pregando, viu? Amém? Mas aquilo que nós não podemos mudar nos nossos filhos, porque Jairo podia ressuscitar a filha dele? Podia, irmãos? Eu vou começar a fazer que nem os caras da Breia, hein, velho? Podia, igreja? Sim ou não? Posso ouvir um glória a Deus? Começar a fazer assim, gente. Jairo não podia fazer mudança naquela situação. Jairo tinha poder aquisitivo, Jairo tinha posição na sociedade, mas ele não podia fazer nada. O que ele fez? Ele falou: vou até Jesus, velho. Eu vou até Jesus, porque esse cara vai mudar. Ele vai fazer alguma coisa no meu filho. Eu tenho resposta de muita oração na vida dos meus filhos. Posso falar de você um pouco? Eu não tenho vergonha de falar para ninguém que o Tiago é separado da esposa dele, que ele está aqui com a sua companheira, sua esposa hoje. Eu não tenho vergonha de falar isso para ninguém. Tem gente que tem vergonha. Só que o Tiago, ele passou um tempo da vida dele que ele vivia um inferno, que toda semana eu sentava com ele porque ele queria conselhos, e eu não tinha mais conselho para dar para ele. Pastor, o senhor não tinha? Não tem, irmão, o meu também acaba, viu? Qualquer dia você vai mandar um zap para mim pedindo um conselho, eu vou falar: velho, está sem estoque, você espera um pouco aí, dá um tempo aí que eu vou orar a Deus, ver se ele enche o estoque, porque hoje está sem estoque, hoje eu não tenho o que te falar. Mas quando eu não tinha o que falar com ele, eu sentava do lado dele, ficava olhando para ele, pensando e falando: e agora, Jesus, a bagaça está louca, meu filho aqui com problema, o pai dele pastor, e eu precisando falar alguma coisa, eu não sei o que eu falo. E aí o Espírito Santo dizia assim: não fala nada para ele não, abraça ele, chora junto, ri junto, faz alguma coisa junto com ele aí, porque eu vou cuidar e eu vou controlar. A vida dele foi transformada, a vida dele foi mudada. Eu não mudei a vida dele, irmãos. Quem mudou a vida dele foi o mesmo Jesus que ressuscitou a filha de Jairo, que está falando para você nessa noite. Você, pai, não tem mais saída, não sabe mais o que fazer, vem até mim, não tenha medo, não tenha vergonha, porque as pessoas se envergonham por causa da posição. Eu conheço muita gente que só porque tem dinheiro não vai na igreja. Você bota uma fé no que eu estou falando? Tem gente que porque tem um pouquinho mais de dinheiro, não vai na igreja nada, me misturar com aquele povo. Esse é o povo mais rico que tem na terra, é o povo de Deus, dono do ouro e da prata. Eu tenho coisas para dar para as pessoas que as pessoas jamais, sem Deus, terão para dar para mim. Você tem, você é rico. A nossa riqueza, irmão, não se mede pelo que nós podemos comprar, mas se mede pelo que nós podemos dar e oferecer para as pessoas. O que você pode oferecer para as pessoas? A tua riqueza está aí. E aí que está a tua riqueza. Jairo foi até Jesus. Jairo falou com Jesus. E quem conhece essa passagem vê que primeiro Jesus cura uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Aquela mulher tocou em Jesus. Jesus não precisava parar. Precisava? Fala para mim. Ele estava indo, a mulher tocou nele. A Bíblia diz que ela tocou nele, foi curada, ele não precisava parar. Podia continuar, mano. A mulher já pegou a benção dela lá. Vamos embora para a casa do Jairo lá, que a filha dele está morrendo. Não. Jesus fez questão de parar e falar: quem me tocou? E os discípulos falaram: tem uma galera aqui, vai perguntar quem te tocou. Vamos embora, mano, a filha do cara está morrendo. Os discípulos devem ter falado com ele. Ele falou: não, alguém me tocou, para aí um pouquinho. Na hora que ele parou, ele estava fazendo duas coisas. Ele estava acenando a benção da mulher, mas estava mostrando para Jairo, dizendo assim: Jairo, você está vendo? Eu tenho todo o poder no céu e na terra. Ele parou só para Jairo ver, só para aumentar a fé de Jairo. Quando Jairo chega lá na casa dele, quando Jairo está chegando lá, e dizem para o Jairo assim: ô Jairo, escuta uma coisa que eu vou te falar, não incomoda mais Jesus, porque não tem mais jeito, a menina morreu. Jairo lembrou, ele falou: opa, Jesus parou lá naquela mulher que tinha um fluxo de sangue a vida inteira,
Eu vi o milagre acontecer. Irmão, você que já viu o milagre acontecer, não desista daquilo que Deus tem na tua vida. As pessoas vão falar para você: ei, não adianta mais, não avisa mais, não pede mais, chega, larga dessa igreja, larga dessa fé. Não larga, porque você já viu o milagre acontecendo na vida dos outros, vai acontecer na tua, em nome de Jesus. Eu já estou desistindo do meu filho. Não desiste não, pai, porque Jairo era pai e não desistiu da filha dele, e ela estava morta. Quer dizer, não tinha mais saída, era impossível. Jesus falou assim: ô Jairo, fica na tua, não tenha medo não, ela vai ser salva, eu vou salvar ela, eu vou dar um jeito. Ele vai tocar na vida do teu filho, pai. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar entendimento, para que você possa levar isso adiante. Amém? Tinha uma par de coisa aqui que Deus me mostrou, mas não adianta eu querer falar, porque os jovens estão prontos aí, galera? Está pronto aí? Ixi, então vou pregar o resto da noite. Agora é 5 minutinhos, né? Quando eu falei que ia pregar o resto da noite, é 5 minutinhos. Aí, tá pronto? Então tá. Então já vocês vão ver coisa mais bonita que o pastor falando. Fica calmo. Amém, irmão? Talvez para você seja impossível. Tanto tempo lutando ali, tanto tempo pelejando por aquela situação, por reverter aquele quadro. Mas eu acho que algum dia os discípulos, conversando com Jesus, eles devem ter falado assim: Senhor, não vai lá no Jairo não, porque é impossível. E Jesus deve ter falado: qual a palavra? Impossível. E Jesus falou assim: essa palavra existe para você. Existe para você, mas eu não conheço impossível. A palavra impossível não existe no vocabulário de Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz e nos mostrou que Ele venceu a morte. Ele pode vencer qualquer coisa. Amém? Creia que Deus está vendo a tua situação. Ele está vendo a situação que você está vivendo com o teu filho. Existem pais que estão separados dos seus filhos, como eu cresci separado do Tiago, e cada um tem seus motivos. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque se eu entrar em detalhe aqui, eu vou ter que estar explicando para vocês, e vai dar a impressão de que eu estou querendo falar mal de outras pessoas. Eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Eu vou falar na frente da minha esposa, porque minha esposa sabe o que eu estou falando. Eu amo a minha esposa, mãe do Daniel, e eu também amo a Ana Cláudia, mãe do Tiago. Um amor diferente, é o amor de Cristo. Amém? O amor ágape. Por incrível que pareça, me deu um monte de dor de cabeça, mas eu agradeço a Ana Cláudia ter me dado ele. É verdade, filho. Não posso reclamar. Mas também agradeço a Yoshi ter me dado Daniel. Agora, são diferenças de amores, tá bem? Eu não vou entrar em detalhe não, mas o amor que o homem tem pela esposa, né? Existe amor ágape, amor eros, são vários tipos de amor quando você vai estudar isso lá no grego, tá bom? Mas isso aí deixa para outra aula, vem no Crescer domingo de manhã que a gente fala dos tipos de amor. Amém? Jesus, Ele te ama de uma forma incondicional. Ele estava lá e eu sempre pedia a Deus para cuidar dele, sempre, porque eu não podia. Aí de repente ele foi embora para Cruzeiro. Para você ver a situação de um filho longe de um pai longe de um filho. Ele me telefonou e falou: pai, a torneira está quebrada. E eu falei: você quer que eu faça o quê, velho? Ele falou: não, eu preciso saber como é que conserta. Eu falei: primeiro fecha o registro. Ele falou: já mandei a Débora ficar com o dedo lá para não sair água. Eu falei: você está falando comigo no telefone? E ela está lá, tá tomando um banho, mas me explica logo. Vai lá e fecha o registro, depois a gente resolve.
E até isso me incomodava, porque eu dizia, eu não posso ajudar ele a trocar o corinho da torneira. Não é tão fácil, né? Nós que somos pai. Eu não consigo ir lá ajudar ele a trocar o corinho da torneira. Mas o que você falou? Mas ele aprendeu. Deus está cuidando do teu filho, amém? Tem hora que nós nos sentimos realmente sem força, sem poder nenhum. Hoje pela manhã eu ouvi uma música que diz, é uma música do Fábio Júnior. Pode cantar aqui ou vai para o inferno? Se cantar a música do Fábio Júnior aqui, vai para o inferno não, né? Pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo. Quem conhece essa música? Olha a frase dele: Pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo. Carlão está cantando? Hoje é mais, muito mais que um amigo. Se liga nisso. Ele fala que o pai é um herói. E o nosso filho, quando olha para nós, ele vê as duas coisas em nós. Ele vê o herói e ele vê o bandido. Ele vê o bandido quando a gente corrige ele e fala, não faça isso, não faça aquilo. Quando ele é menorzinho então, e a gente fala, vai ficar de castigo. Aí ele vê o bandido. Ele vê o bandido quando ele começa a crescer e começa a não conjuminar mais as ideias dele com as nossas ideias. Aí ele vê o bandido, mas antes ele viu o herói. E aí o tempo de que ele está vendo o bandido passa, porque ele se torna pai também. E quando ele se torna pai também, olha o tumulto aí, gente. Quando ele se torna pai também, o que acontece? Ele volta a ver o herói. E eu fiquei pensando, herói não é aquele bagulho que tem um poder, tipo assim, eu faço assim, sai voando. Isso é herói. Herói é aquele cara que cata o monstro e o monstro sobe assim, vai embora, não, desaparece no infinito. Esse é o herói. Eu pensei, para ser herói tem que ter poder. Hã? Tem que ter poder ou não tem que ter poder para ser herói? E falei, mano, como é? Que negócio é esse de poder? E Deus falou para mim, você pai, você tem poder. Você tem o maior poder do mundo, porque eu coloquei em você o amor que existe no meu coração, amor de pai para filho. E o apóstolo Paulo, ele diz assim que o amor tudo pode. Quer dizer, pouco importa o que está acontecendo, o pai e o filho juntos sempre vai vencer, cara. Ninguém vai derrubar. O amor tudo suporta. Não interessa o que está acontecendo nesse momento, não há um bom relacionamento, não faz mal, eu vou suportar e nós vamos vencer, e nós vamos continuar juntos. O amor tudo vence. Você é um super-herói, porque você tem o poder de amar o teu filho. Não se esquece isso. Você tem o maior poder de todos dentro de você, o poder do amor. Use ele. Use ele. Ame mais o teu filho. E você, filho, ame mais o teu pai. Porque passei por uma experiência, não com meu pai, mas com meu padrasto, de que ele ia comer e ele derrubava a comida, ele não acertava a boca. E ele punha o sapato e ele não podia amarrar o sapato. Muitas vezes não podia nem colocar o sapato. Era eu, a minha esposa, Daniel, era quem colocava o sapato nele. E hoje você, jovem, está aí em plena vitalidade, pulando, brincando e levando a vida de boa.
Só que um dia você não sabia pentear o cabelo. Teu pai te ensinou. Quando você não sabia pôr a comida na boca, era o teu pai e a tua mãe que te dava a papinha. Quem aqui já comeu papinha que o pai e a mãe colocou na boca? Todo mundo, velho. Todo mundo. Quando você não sabia amarrar o sapato, era o seu pai quem ficava lá, é assim. E ele, irmão, já paro já. E ele sempre esteve do teu lado. Até naquele dia que você achou que ele era o bandido, que você fez algo que ele não gostou, e aí ele te criticou e ele te incriminou naquele momento, mas depois ele voltou lá. Mas depois ele te abraçou e chorou com você e esteve junto com você. Peguem esse poder maravilhoso que Deus deu para vocês, de amar, e usem o amor. O que eu tenho a dizer nessa noite é que cada pai que está aqui é um herói. Porque eu fico imaginando, vou pegar o Cris agora, fico imaginando o Cris, eu nem sei se ele faz assim, mas eu fico imaginando ele lá. Olha a laranja! É R$2 a dúzia, vem freguesa, vamos. É assim, Cris? É assim? Que horas você sai de casa, Cris? 4 horas da manhã. Que horas você volta? 5, 5:30 da tarde. Não estou menosprezando o emprego dos outros, mas quando ele está lá na feira, velho, carregando e descarregando o caminhão, deve ter hora que passa na cabeça dele um bagulho assim: mano, já estou com o saco cheio dessa bagaça. Eu, por mim, eu dava a linha daqui, eu não estava mais aqui. Mas aí nesse mesmo momento, uma coisa chamada amor dá uma força tão grande para esse homem ficar lá e falar: eu vou continuar, porque eu tenho minhas filhas, eu preciso criar, eu preciso dar comida, eu preciso suprir. Isso é o poder do amor que nós não enxergamos. Quando você se levanta, já há um momento na vida, os pais sabem, mas os jovens que não sabem, para você saber, há um momento na tua vida que a tua vida não vale mais nada. Como assim? Você começa a fazer as coisas por causa dos teus filhos, porque o que você quer alcançar, já alcançou. Não é assim, Davi? O que eu quero alcançar, eu já alcancei. Eu já tenho esposa, eu já tenho 20 filhos. 20, Davi, é menos, né? Hã? Na sua casa é 5, os outros 15, então, sei lá. Brincadeira, Davi, misericórdia. Amém, irmão? Você está entendendo como é que é o negócio? O camarada, ele casa, ele tem filho, ele tem a casa dele para morar, ele já está de boa. Ele fala: minha vida já estou sossegado, meus filhos estão grandes, os filhos do Carlão estão grandes, meus filhos estão grandes, meus filhos estão casados, meus filhos estão resolvidos, posso viver minha vida do jeito que eu quiser. Mas uma coisa, chamada amor, fica dizendo para ele: continua, pega esse carro, vai vender grampinho, que uma hora teu filho vai precisar, velho. Continua fazendo aquilo que você está fazendo, não para. Davi, vai para a padaria de manhã, Davi, corre lá, continua. Roberto, vai vender ferro lá, Roberto, continua. Carlão, manda ver nos ovos, velho, não para de vender não. Isso é o amor que fica falando dentro de você. Então, use esse poder, o poder de Deus de amar o teu filho, e você, filho, use o poder de Deus, o dom de Deus tão maravilhoso de amar e cuidar do seu pai. Seu pai vai ficar velho, penteie o cabelo dele sem reclamar, coloque o sapato nele, mesmo que ele tenha chulé, cuide dele, porque ele cuidou de você. Amém? Eu vou orar pelos papais. Quem são os papais aqui? Vem aqui para frente, deixa eu orar por vocês, amém? Quero orar por você, quero abençoar a sua vida.